Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao módulo de comandos elétricos aqui na Universidade da Obra. Eu gostaria de apresentar para vocês nessa primeira aula o nosso curso, como que ele está estruturado, quais são os requisitos, os tópicos que a gente vai ver em comandos elétricos. Então o nosso setor industrial, ele com certeza é o que vai abranger aí as maiores aplicações em circuitos elétricos e em comandos elétricos. Então, a gente vai ter aplicações que são voltadas para a indústria e também teremos aplicações voltadas para residências. Um comando de portão de garagem, por exemplo, não deixa de ser um comando, um circuito de comando. Então, é importante a gente saber quais são os equipamentos, quais os materiais, como desenhar esse circuito em um projeto, por exemplo. Então, nós vamos sempre está falando aqui sobre os circuitos elétricos, os dispositivos usados em comandos e também na execução e na aplicação aí dos comandos elétricos na prática. Bom, então dentro dessa área de conhecimento dos circuitos elétricos estão os comandos elétricos. Aqui nós vamos apresentar para vocês quais são as técnicas, os métodos mais empregados aí na maioria dos acionamentos de máquinas e motores elétricos. Nós vamos falar sobre o que são os comandos elétricos, aonde a gente usa comandos elétricos. Então são os processos aí eletroeletrônicos que utilizam uma lógica de contatos para fazer acionamentos de máquinas, partida, parada, reversão, entre outras coisas. Como por exemplo, motores em linhas de produção, resistências em fornos industriais, iluminações de grande porte para fazer o acionamento de bombas. Então a gente sempre vai estar aqui colocando técnicas para circuitos de comando que serão aplicadas em todos esses tópicos que vocês estão vendo aqui ao lado. Então, quais são os critérios que um projetista ele vai ter que utilizar para desenhar, para fazer um projeto, por exemplo, de um circuito de comando, para a aplicação do comando em si? Ele precisa pensar nos requisitos de segurança, ele precisa pensar no custo, nem sempre aquilo que a gente fez está otimizado com relação ao custo. E nem sempre também aquilo que é mais barato é o melhor para aquela instalação. Então nós precisamos pensar no quesito funcionalidade e na repetitividade. Quantas vezes aquele circuito ele vai poder ser utilizado. Então imagina você que está aí assistindo essa aula, ou você está se preparando, fazendo um curso para aprender, ou você está aprimorando os conhecimentos que você já tem. Imagine que no local onde você trabalha ou nessa vaga que você está almejando, seja colocado lá um teste para que você faça um circuito de comando. E aí você vai fazer lá uma esteira, por exemplo. O que essa esteira precisa para ser operada? Quais são as funções que ela necessita? Ela precisa, por exemplo, ter movimento de ambos os lados, de levar uma mercadoria ou de trazer. Então ela vai precisar que esse motor ele gire, ele rotacione nos dois sentidos. Como que eu vou fazer isso usando um circuito de comando? Será que é só eu ligar, inverter as fases no motor? Será que existe alguma proteção para evitar, de repente, um curto-circuito? Então a gente precisa também fazer um circuito de sinalização para mostrar que aquele circuito está energizado, que ele está operando e também para indicar o sentido de movimentação dessa esteira. Caso seja retirado, por exemplo, alguma caixa, algum equipamento, será que seria interessante nós colocarmos dispositivos, sensores, que comuniquem com esse dispositivo de comando, fazendo a segurança ali de toda aquela linha de produção? Nessas coisas que a gente tem que pensar para elaborar um circuito de comando, um projeto, que ele seja eficiente na sua composição, no seu trabalho. E como que a gente vai fazer? Não é só a gente pegar o motor, colocar ele na rede elétrica e fazer funcionar. Muitas das vezes isso pode causar sérios riscos, sérios problemas na energização, além de curto-circuito, queimar, causar acidentes, choques elétricos. Então nós precisamos estar atentos a todos os requisitos
né, como a gente falou anteriormente, de segurança e funcionalidade do circuito. Então, o que é o comando elétrico? O que vem a ser? Qual o conceito? Né? Então, os comandos elétricos, eles são essas ações que são executadas com o objetivo de ligar um motor, né, ou desligar, ou então alterar a alimentação da sua carga. Né? Então, para isso, a gente utiliza diversos componentes associados que permitem ao circuito de comando, além das funções básicas, né, de funcionamento do motor, também as funções de proteção. Né? A gente precisa fornecer para esse motor dispositivos de proteção, fusíveis, né, disjuntores, tudo que vai trabalhar, né, em conjunto com esse circuito. Vai estabelecer também o controle, né, de velocidade, de sentido de rotação, sinalizar esse funcionamento e a operação do circuito de comando. Né? Então, como eu falei aqui, partida e parada de motor, sentido de rotação, né? Fazer aí controle de velocidade, limitação na corrente de partida. Né? O motor, ele é uma carga que exige muita corrente na hora que ele vai partir, ele é uma máquina pesada. Então, no momento da partida, essas correntes elas podem chegar aí a picos de 6 até 9 vezes o valor de uma corrente nominal de um motor. Né? Então, se você pensar, né, num motor pequeno, que puxa aí uns 40 amperes, na partida, se ele for a 9 vezes, né, esse período de partida é um período curto, né, um período transitório que a gente chama, esses 40 amperes vão se transformar em 360 amperes no momento da partida. Será que isso não prejudica a instalação elétrica que está ali em volta? Quais são os tipos de dispositivos que nós podemos usar para fazer essa proteção? Né? Então, em partidas, né, de motores, com um só motor, né, ele começa a girar. No momento em que ele gira, essa carga ela vence ali, né, a inércia, né, e aí ele começa a rotacionar, certo? Na parada, esse motor, em determinadas aplicações, há necessidade de a gente fazer ali dispositivos para desacelerar, né? Ele vai desligando e vai diminuindo a velocidade lentamente. Quando nós queremos inverter, por exemplo, o sentido de rotação, quais são os requisitos para a gente poder inverter o sentido de rotação de forma mais segura, né? De forma que o nosso motor não cause um curto-circuito na inversão de fases para a inversão do sentido de rotação. E técnicas para partida com redução na corrente, né? Como por exemplo a partida estrela-triângulo, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Nós vamos aprender aqui como se faz um circuito de partida estrela-triângulo e também a execução. Dentro do nosso curso, não tem como a gente falar em comandos elétricos sem saber a simbologia. Né? Então, aqui nos módulos online, você vai ter todo o acesso às principais simbologias, né? Principais dispositivos, né? Que são usados em circuitos de comando, o que eles significam, né? no papel, para que você possa montar um projeto. Então, é muito importante que a gente entenda a simbologia, né? Não somente decore o desenho, mas que entenda como o circuito funciona, para que a gente possa interpretar um diagrama. De repente você não fez esse diagrama, mas chegou para você um diagrama que você vai ter que montar, você precisa saber o que é um contator, o que é uma bobina, o que é uma botoeira, né? Aonde que vou ligar o fusível, aonde que eu vou ligar o disjuntor. Então, para que eu possa executar os diagramas, é necessário eu ter um conhecimento, né, sólido. Não é um conhecimento básico de simbologia, é um conhecimento sólido, um conhecimento firme, que você tenha convicção do que é aquele circuito e de qual é a função dele naquele circuito, né, daquele dispositivo. Então, pessoal, o conhecimento ele é fundamental. É necessário que você dedique um tempo para estudar a simbologia e os diagramas de circuito. Né? Então é importante você desenvolver essa parte, porque a prática ela vai vir, o dia a dia você vai aprender. E sem esse conhecimento prévio, essa simbologia, talvez fique mais difícil você aprender as coisas sem conhecer, né, os diagramas de comandos elétricos. Nós vamos ter aqui uma parte também voltada para os dispositivos de comando. Né? Então aqui a gente vai aprender quais são esses dispositivos e quais as funções desses dispositivos no circuito de comando. Por exemplo, os fusíveis, os relés térmicos, né, e os disjuntores
são dispositivos voltados para a proteção do motor. Aonde que ele vai ficar situado no circuito, né? No caso dos dispositivos de comando e sinalização e dispositivos auxiliares, são as botoeiras, né, as chaves manuais para o acionamento, para ligar ou desligar um motor ou uma carga, para inverter o sentido de rotação. Os contatores, né? O contator é um dos principais, né, elementos aí de um circuito de comando. Por quê? Porque é através do contator que nós vamos ter a lógica sendo formada no circuito de comando. É através do fechamento ou da abertura das bobinas nos contatores que o comando ele vai ser executado. Relés temporizadores, né? Na partida estrela-triângulo que a gente comentou, é necessário, por exemplo, um temporizador para fazer ali, né, a contagem de alguns segundos para que o motor ele faça a partida em estrela e depois comute automaticamente os contatores para a alimentação em triângulo. Né, relés de proteção, sinalizações tanto sonoras quanto visuais. É importante a gente então entender esses componentes no circuito de comando. Tá? Então é importante a gente aprender a representação gráfica, né, saber o que é um contator, conhecer os demais componentes utilizados nos circuitos de comando elétricos. Né? Então os circuitos eles são projetados com esses símbolos, por isso a importância da gente saber da simbologia. Né? O circuito de comando ele é dividido em dois circuitos. Né? Tem um circuito principal, que a gente coloca, né, o circuito de força, e o circuito auxiliar, que é o circuito de comando em si, onde está a lógica. Né? Existe uma grande diferença, você não pode ligar um contator do circuito auxiliar, que vai trabalhar em 12 volts ou 24 volts, numa alimentação de um circuito principal, que vai alimentar o motor que está lá em 220 ou 380 volts. Então é necessário a gente conhecer esses dispositivos corretamente. Né? Então o curso ele vai contemplar aí parte teórica. Dentro dessa parte teórica nós teremos a simbologia, a interpretação dos circuitos de comando, né? Nós vamos ter o projeto em desenho, né? E também em software. Você vai ter aí disponível para você simular, né, os seus comandos elétricos, os seus primeiros desenhos de comando elétrico, os seus primeiros circuitos em um software. E na parte prática a gente vai aliar essa parte teórica que foi o desenho, né, a simulação de um circuito de comando, nós vamos aliar isso a uma montagem, a execução de um circuito de comando, né, a inspeção de um circuito para que a gente confira, faça a conferência ali num passo a passo para ver se o circuito ele está conectado de forma correta e avaliar possíveis erros em um circuito, né, fazer ali uma conexão divergente daquilo que está no desenho e avaliar, se eu fizer isso, o que acontece, quais as consequências, tudo com o cuidado necessário. E por fim a execução, né? O trabalho de um comando, de um circuito de comando efetivamente. Certo, pessoal? Então fique com a gente na Universidade da Obra, no curso de comandos elétricos, a gente tem muita coisa para conversar durante esse curso. Um abraço e bons estudos para vocês e até a próxima.